Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo. Olá, começa agora mais um Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios de Brasília, com o meu líder aqui, Fabrício Moraes Rosa, que é o diretor executivo da AproSoja Brasil. Seja bem-vindo, Fabrício. Dobra, é um prazer estar de novo com você aqui nesse programa. Muito bom, conteúdo realmente que faz diferença hoje. Para quem acompanha o setor, parabéns pelo programa, é um prazer estar de novo. Eu que agradeço. Fabrício, vamos falar, volta agora, né, do bom recesso, o Congresso volta a atuar, nos parlamentares, todos aí, senadores, deputados. Qual que é a expectativa aí, né? A gente teve no primeiro semestre a aprovação, como já disse, no final do primeiro semestre, a toque de caixa, a reforma tributária, que vai agora para o Senado. E me conta como é que está agora, como é que vai ser o acompanhamento disso, qual que é o seu trabalho da frente parlamentar, como que você está sentindo isso tudo? Nós percebemos que, sem dúvida nenhuma, tem a continuidade da questão da agenda econômica, né? Então ainda temos aí a questão do arcabouço fiscal, né? Finalizando praticamente, e a reforma tributária, né? Teve a questão do CARF também, ainda vai ser avaliado também, mas nós temos, do ponto de vista aqui do setor, temas muito relevantes, né? Seja da reforma tributária ainda pontos de ajustes que vão ser discutidos ainda dentro do Senado, ou seja, nossas pautas que estão realmente represadas no Senado, né, já há algum tempo, que é o caso regularização fundiária, licenciamento ambiental, a questão dos pesticidas, né? E temos nas duas casas a questão dos bioinsumos também, que ainda não foram solucionadas, né? Não temos um regulamento que realmente trate de forma objetiva, principalmente o uso on-farm, né? A produção on-farm, que os produtores hoje já fazem, né? Na prática já é utilizado. Agora, com relação à reforma tributária, vamos nesse primeiro tema, né, a gente vê que foi aprovado e houve algumas críticas, né, também para alguma insatisfação, né, com relação à reforma tributária, com relação à atuação dos deputados, assim, não que eles não tenham atuaram muito bem, diga-se por passagem, mas pelo sentimento da base. Você acha que o que aconteceu foi a questão da comunicação que houve aqui? Eu acredito que sim, acho que foi uma falha de leitura e na hora de fazer essa comunicação ficou mal entendido, né, o que foi realmente o trabalho da FPA. O trabalho da FPA, você está conosco já há bastante tempo, né, eu e você, inclusive, já acompanhamos o trabalho de muitos parlamentares de perto, né, e isso é importante a gente transmitir, especialmente aos produtores, às pessoas que não sabem como é a lida de um parlamentar. Você pegar o Heinz, por exemplo, que hoje é um parlamentar mais antigo, ou o Pedro Lupion, que tem mais novato, vamos dizer assim, né, tem menos tempo, né, aqui no Congresso Nacional, os dois você vê o afinco, a defesa realmente para o setor, vivem aquilo ali, né? Os dois, inclusive, são do setor, conhecem realmente o que é a realidade do produtor, então lutam com unhas e dentes realmente pelos interesses do setor. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas não entendem como é o dia a dia aqui. E chega uma hora em que você é vencido mesmo que você queira, você não consegue segurar a tramitação, né, das matérias. E em relação especificamente à questão da reforma tributária, havia, sem dúvida nenhuma, já definido que essa pauta iria avançar, né? O presidente da casa já tinha definido isso, já havia toda uma negociação, então não seria a FPA que conseguiria segurar. Então não havia outra opção senão negociar. E dentro desse prisma, sem dúvida nenhuma, o que os parlamentares fizeram foi algo sensacional, né? Digno de nota, de elogio. Não, Fabrício, deixa claro, vamos por assim, se não tivesse feito, me parece que pediram 10 itens pedidos, conseguiram 8. Né? Então, 80% de eficiência. Claro que tem algumas coisas que não conseguiram, mas vamos supor assim, se não tivesse partido para a negociação, a reforma ia passar, só que ela ia passar sem 8 itens que beneficiam, no caso, o produtor, né? Que é o diferenciações, algumas coisas que são importantes ali, e aí, na verdade, de repente, o produtor ia ter que pagar. Vamos supor, se imposto, se a alíquota de imposto vier 35%, ele tem que pagar os 35%. Aí sim a coisa vai ficar feia. Então, ou seja, na negociação se avançou, se conseguiu, mesmo que se perdeu. Né? Como foi o Código Florestal. Né? Eu acho que é sempre o mesmo exemplo do Código Florestal. Né? Que a gente, poxa, o sonho era que ficasse
o Cerrado se mantivesse lá podendo abrir 80%, aí conseguiu 65%. Pô, para muita gente fala, poxa, mas só conseguiram 65%. Não, mas aqui, na verdade, o que eles queriam era 50%. Exatamente. Então as pessoas não entendem, mas não estamos aqui. É igual você ter um filho lá, tem hora que você tem que negociar, que não dá, né? Exatamente, e sem dúvida nenhuma que nesse ponto é que está realmente a diferença da democracia, né? Porque por mais que você tenha uma posição aqui que seja dos produtores, né, e que deve ser não só atendida, mas do outro lado também existe toda uma pressão, né, que precisa ser também dado vazão. Se você não entrar na negociação, não chegar no meu termo, no final você só perde, que é o que você falou, né? E nesse ponto, os 8 itens que a frente conseguiu eram itens que simplesmente não se vislumbrava nenhuma abertura para acatá-los com todos os outros relatores, seja da 110, seja dos outros relatores que encamparam isso e que entraram na negociação com a frente, nós nunca tínhamos conseguido. Então, realmente foi um feito muito grande aquilo que se conseguiu. Então, é importante os produtores e os demais agentes entendam isso, que a frente parlamentar ela fez algo que é digno de nota, de respeito, e o que ficou mal entendido é que, na verdade, nós não estamos aplaudindo aquilo que é digno ainda de retoques, de aperfeiçoamentos, né? Pontos polêmicos de última hora. Quanto a isso, sem dúvida nenhuma, a FPA também tem as suas preocupações, tem discussões que estão em trâmite, inclusive dentro do setor agropecuário também, todas as entidades estão trabalhando para aperfeiçoar esses pontos no Senado. Agora, é importante deixar claro para as pessoas também, que é importante, né, até foi feita uma carta de apoio à frente parlamentar, aos deputados, porque as pessoas têm que entender agora foi para o Senado. No Senado pode-se melhorar, né, a reforma para o setor produtivo, como pode-se piorar. Né? Eu e você mesmo participamos aí de reuniões em que tem gente falando de acabar com a Lei Candir, né, e vários pontos, né, que está se falando. Então, na verdade, daí se tiver pontos que são ruins e tiver alterações, volta para a Câmara. Né? Então, imagina, se nesse momento todo o setor fica contra os deputados, aí lá no Senado piora e depois volta para a Câmara ainda, daí os deputados falam, poxa, mas eu não vou defender esse povo aí. Só por mais que eu faça, eu estou apanhando. Né? E tem horas que é assim na vida, né, Fabrício? A gente fala, poxa, parece que eu estou ajudando, mas só apanha, ninguém não é capaz de reconhecer o que eu tentei fazer o meu possível. Exatamente. Esse é, sem dúvida, uma reflexão que todos devem fazer, né, de que o parlamentar está aqui, ele precisa realmente do apoio da sociedade organizada para, da melhor forma possível, ele entender quais são os problemas e colocar isso no texto. Agora, só criticá-lo, né, e execrá-lo, você não vai resolver o seu problema. Na verdade, você pode estar criando um problema maior para você. E você destacou bem, quando chega no Senado, as alterações que são feitas retornam para a Câmara até que uma das duas casas aprove totalmente o texto. Senão fica um ping-pong eterno. Cada casa que alterar, ele vai ter que voltar. Então, sem dúvida nenhuma, é uma outra guerra agora, uma outra negociação dentro do Senado, com um trâmite que foi apontado como que não será só dado, eles não pretendem correr com a tramitação, mas que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar muito próximo ali, para que essa negociação que seja feita no Senado exista já dentro da Câmara um contraponto e um entendimento, para a gente consiga realmente que esse texto no final seja um texto de consenso. Agora, me diz uma coisa, Fabrício, o que você está olhando hoje, como está no Senado, pela conversa dos senadores, né? Inclusive já teve reunião na frente parlamentar com os senadores ali, né? Tereza Cristinas e vários outros ali. Me diz o que está pegando mais. Eu vi que tem, por exemplo, o negócio dos fundos, tem algumas coisas assim, mas na sua opinião, o que você acha que vai dar maior conflito ali? Eu acho que essa questão do fundo é uma questão polêmica, especialmente porque entrou de última hora, né? Foi uma negociação colocada ali pelo relator com governadores, né? Os governadores pediram que esse texto entrasse. Mas 4 governadores, né? Exato, do Mato Grosso, Goiás, Pará e Mato Grosso do Sul, exatamente. Então, Goiás, né? Goiás também. Então, trata-se, na verdade, de um ponto que, para atender especificamente esses estados e as leis que foram criadas nesses estados, não alcançaria outros estados que não tenham leis até abril desse ano, criados até abril desse ano. Seria, esses fundos que são, como é o caso do FETAB, do caso do FETAB, fundos específicos para... Fundens, exatamente. Cada estado tem o seu, né? Aqui também é o Fundeinfra, né? De Goiás. Então, cada um desses fundos está previsto ali que durante esse processo de transição ficou garantido que eles consigam manter
fazer a manutenção desse fundo até 2043, né? Isso tem uma série de questionamentos e de incertezas, inclusive se isso vai funcionar. Mas, independente disso, eu acho que o primeiro ponto é que eu acho que 20 anos, no meu ponto de vista, é muito tempo. Eu acho que deveria ser menos, 10 anos para mim, acho que seria suficiente. E outra é que isso acaba, inevitavelmente, voltando à discussão da Lei Candir, que eu acho que é o pior dos mundos. A gente voltar a discutir Lei Candir, eventualmente pode afetar o país inteiro, né, em função de querer ajustar para 3, 4, 5 estados, aí você acaba atingindo o país inteiro, né? Mas o ponto mais polêmico não é esse. O ponto mais polêmico é... Você não vai falar agora. Tá legal. Nós vamos para o intervalo e o Fabrício vai falar para nós qual que é o ponto mais polêmico. Você também. Aguarde aí. De volta direto ao ponto, aqui falando com o Fabrício Moraes Rosa, que é diretor executivo da Abramin, uma pessoa que tem acompanhado muito aí todo o Congresso Nacional, né, bem articulado. E aí a gente estava falando da reforma tributária e o Fabrício, eu falei da questão dos fundos, né, que são 4 estados que estão defendendo esses fundos, porque hoje eles têm uma arrecadação bastante interessante com relação aos fundos, né, e dizem que faz estradas, aquela coisa. Tem uma discussão enorme sobre esses fundos, mas enfim, dá para ver que não é uma coisa muito fácil, tem muita gente querendo tirar isso, né, os senadores ali. E agora você me terminou o bloco falando assim que não é esse que está pegando mais, o que é que pega mais, na sua opinião? O ponto mais polêmico, na verdade, é toda a gestão que será feita em cima da arrecadação dos impostos, né? É porque hoje ela seria em cima da proporcionalidade da população, teria um peso maior dentro do Conselho Gestor, que realmente fará toda a administração do recurso que foi arrecadado. E nisso, os estados, evidentemente, que têm uma população menor, acabam ficando de uma forma fragilizados, né? E por isso mesmo que esses estados quiseram, né, manter os fundos deles funcionando para se resguardar. Então, isso hoje cria, sem dúvida nenhuma, um receio. Federativo? Seria um novo CONDEL, né? Hoje existe um CONDEL, que é um conselho de todos os secretários de Fazenda. Nesse caso, não. Nesse caso, seria um conselho de cada unidade federativa, mas que trataria, em último caso, exatamente dessa questão fazendária. E o nosso receio com tudo isso é que você acaba, em algum momento, você acaba criando uma discussão em cima se eu não estou, na verdade, elevando esse conselho a um novo poder, né? Porque eu vou ter um poder discricionário em cima de um recurso que está sendo arrecadado muito grande, não é verdade? Então, esse é o receio. Então, ainda há uma dúvida do ponto de vista operacional, como isso vai funcionar. O conselho poderia definir alíquotas e tal, coisa assim, ou não? Exatamente, poderia definir. Eu acho que nesse ponto que, por exemplo, os deputados ali estão discutindo, talvez, do poder desse conselho, ele ser apenas administrativo, ele não ser, por exemplo, de poder fazer novas normas. Para fazer novas coisas, precisaria passar pelo Congresso. Pelo Congresso Nacional, exatamente, porque hoje existe essa vinculação, embora a Constituição, do ponto de vista de impostos, especialmente o ICMS, realmente é a União, é o Executivo que tem realmente o poder de criar e de gerar essa alíquota, né? Mas é muito mais em termos de destinação, como vai ser destinado. Então, hoje, inclusive, tem a questão da Lei Candir, que existe uma discussão muito grande da forma de administração realmente desse recurso, mas a preocupação dos parlamentares ela é digna porque você olha do ponto de vista da unidade federativa, já que você, em tese, estaria acabando com a guerra fiscal, que alguns chamam, na verdade, de competição fiscal, né? Você estaria terminando com isso e tirando a vantagem comparativa de alguns estados de estimular. Fiscal, né? Até o comentário que se faz, que, na verdade, não é a guerra fiscal, é que, na verdade, é um benefício que serve para o consumidor. Por exemplo, se eu, como Estado, vou cobrar menos imposto para trazer uma indústria aqui, né? Então, eu estou beneficiando, né, o consumidor. Isso. Enquanto que você quer cobrar mais caro, né, você não está beneficiando. Porque quem paga o imposto, na verdade, não é quem fabrica, é quem compra o carro, quem compra aquele produto. Né? Exatamente. Mas isso é muito comum. Os Estados Unidos chamam de competição fiscal, porque, na verdade, tem um Estado talvez mais longínquo e que não tem uma população tão grande, mas eu quero incentivar a industrialização do Estado. Então, eu dou um benefício fiscal justamente com esse objetivo. Aumenta não só a receita, mas a geração de emprego, de posto de trabalho ali que
também vão gerar uma arrecadação maior para o Estado, então o benefício é muito grande. Eu acabo atraindo também pessoas de outro Estado para aquele polo, né, produtor num Estado mais distante, então o benefício é realmente evidente. Por isso, assim, eu até achava que no Senado ia ser top de caixa, mais tranquilo. Mas, olhando para o que é importante, a Câmara representa o povo, né? A Câmara, né? Quando você pensa o Senado representa o Estado, né? O Estado, o senador está lá para representar o Estado, ou seja, ele está muito ligado ao governador. Tanto que eles estão ali sempre se elegendo da majoritária, né? Sim. Então, e aí quando você pensa nisso, eu vi aqui naquela fala, né? Você pega, por exemplo, no caso de Goiás, né? Até o deputado de Goiás falando que para cada R$100 que vem para Brasília, né? De Goiás, não, de Minas Gerais, volta R$8 para Minas Gerais. Daquele recurso de R$100 que veio, voltou 8. Enquanto que, por exemplo, para Manaus, para o Amazonas, para cada R$100 volta a ser mais de R$600. Então é uma maluquice isso, né? Então, mesma coisa, o Rio Grande do Sul parece que volta, cada R$100 volta 35. Então, ou seja, e tem estados que estão recebendo 300, 400, 500% a mais do que ele manda, enquanto outros estados estão sustentando alguns estados. Não vou entrar no mérito disso, mas dá para notar que não está tão simples de se manter desse jeito, né? Você não sentiu isso? Eu acho que essa foi uma discussão que a gente viu no plenário, né? Pegou fogo realmente e eu acho que é um ponto que vai ser revisitado no Senado, né? O mesmo ponto, né, dos fundos, né? Existem alguns parlamentares que defendem, especificamente dos estados, né, onde o fundo existe, mas os de outros são, nesse caso, quando a gente pega 4 estados, nós estamos falando de 12 senadores, né? Sim. Quando você considera de 81, o percentual é muito baixo, 15%. Então, não vai ter força, né? Vai ter que vai depender da capacidade deles de negociar e ajustar o texto de forma a dar mais conforto para os demais senadores, que aquilo não vai realmente afetar de maneira ampla outros estados, né? Ou criar alguma distorção. Mas assim, eu acho que, fora esse ponto, né, o outro ponto polêmico, sem dúvida nenhuma, teremos ou não elevação de carga tributária. E hoje, por mais que exista uma tarifa ilusória de 25, porque ela não está em lugar nenhum, ela só está na cabeça de quem disse que vai ter 25, nós não sabemos. Vai vir por lei complementar. O abatimento que se conseguiu ali, 60%, né? Sim, então aí vamos chegar nessa conta. Deixa eu fazer essa conta para você, que eu sou matemático, né? Então, quando você... Brincadeira, pai, quando você fala de 60% de 25%, né? A gente está... Até foi... Acho que a Tereza Cristina me falou que em outros países... em todos os países do mundo, onde se paga... O agronegócio paga mais, imposto paga 8,5%. Uhum. Né? E quando a gente está falando, por exemplo, de 60%, no caso de 25%, nós estamos falando de 15%. Não, na verdade é redução de 60%. Então vai pagar 40%, que seria 10%. Mas ficaria acima. Mas também ficaria acima. Então seria 10%, ou seja, mesmo assim nós seríamos o país que mais pagaria... O agro mais pagaria, sim. Quer dizer, então, mas a gente não sabe se é 25% também. Não sabe. Na verdade, houve algumas ameaças, como a gente conseguiu alguns ganhos, né? Inclusive essa questão da redução dos 60%, já começaram a ameaçar que 25% não vai dar, vai ter que aumentar para mais de 25%. A média é 30 e poucos, né? Não fala assim que a média é 30 e... Não, na verdade, algumas simulações foram feitas, né? Apontando que, na verdade, essa reforma teria um impacto que chegaria a 30%. Né? Mas são simulações. É muito difícil, até eu não posso dizer que cada produtor rural paga, não sei, 7%. Eu não posso dizer isso. Cada produtor vai ter um livro caixa, uma forma de administrar. Inclusive, alguns conseguem usar hoje o crédito, porque existe crédito. O produtor tem crédito que ele pode, mas muitos não usam. Sobra um resíduo de crédito dentro do nosso setor. Ou seja, nós já estamos pagando um imposto que não deveria estar pagando. Você deveria ter um... Então, toda essa discussão, por mais polêmica que seja, eu não sei qual vai ser, mas ela tende a trazer um benefício ao produtor se nós realmente conseguirmos, né, nas nossas simulações, manter um equilíbrio, ou seja, não permitir que aumente a carga tributária e o produtor consiga fazer realmente esse balanço de crédito e débito, haverá um ganho, porque hoje a gente fica com um resíduo e perde dinheiro em função disso. Agora, todo produtor vai ter que fazer crédito e débito ou tem naquele percentual de 3 milhões? Ele vai ser... Está liberado. É opcional, até 3.600.000. Na redação atual, até 3.600.000.
é opcional. Se ele quiser ser contribuinte e fazer esse débito e crédito, é uma opção dele. Mas se ele não quiser, ele entra como não contribuinte. Com o risco de ficar com um resíduo, que é a situação de hoje. Mas também quando a gente pega 3.600.000, no caso da produção média do Brasil, o produtor médio estaria abrangido. Porque muitas vezes tem agricultura familiar, que vai acontecer, o cara tem, ele abre uma inscrição na mão da mulher, outra inscrição no filho, quer dizer, você divide esse negócio. Existem simulações. Eu não estou falando de produção, estou falando de indivíduos produtores rurais. De acordo com a base estatística, entraria quase 90% dos produtores nessa conta, né? A outra diferença é responsável por uma produção muito maior do ponto de vista agropecuário, né? Produz uma quantidade muito maior. Estamos chegando ao final, ou seja, você também, nós, as entidades, né? A ProSoja, a Bramílio, o CNA, o ACB, enfim, todos vão ter bastante trabalho agora de convencimento, de articulação no Senado, né? Sem dúvida nenhuma, e nós estamos preparados para isso. Os melhores técnicos estão realmente, né, empenhados nessa tarefa, os parlamentares também muito capazes. Eu acho que nós vamos conseguir, sem dúvida nenhuma, se não, como você bem destacou, igual o Código Florestal, não vamos conseguir o ótimo, mas vamos conseguir o bom, algo que realmente consiga manter aí o produtor rural brasileiro competitivo, né? E, sem dúvida nenhuma, acabar com o manicômio tributário que é hoje, sem dúvida nenhuma, o sistema tributário brasileiro. Obrigado, Fabrício. Tá aí, gente, concluímos mais uma entrevista super especial. Eu aguardo você aqui sempre nesse canal, nesse horário. Direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. E Ato Sementes. Juntos vamos sempre vencer os desafios do campo.